Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a esse dia tão especial para todos nós. Estamos vivenciando uma das festas bíblicas e eu sempre falo, que as festas bíblicas, elas são datas aonde o Eterno marcou conosco para nós termos um encontro especial com Ele. Quando, lá no livro de Levítico, o Eterno vai determinar todas as suas festas, Ele vai dando datas específicas. E lá a primeira festa que Ele vai falar é o Shabat. O Shabat para o Eterno é uma festa, já é uma data que o Eterno marcou para ter um encontro com nós semanalmente. Então, toda semana, o Eterno, é até redundante falar isso, mas só para nós entendermos, o Eterno se prepara para encontrar-se conosco, para ter um encontro especial com o seu povo. E quando nós obedecemos o Eterno, nesse quesito de verificar as datas que o Eterno reservou para nós, é um momento bastante especial, porque a gente vai ver que é como se nós entrássemos no tempo do Eterno. Então nós saímos da nossa realidade, nós saímos da nossa própria existência para vivenciar aquilo que o Eterno determinou para a nossa vida. Então, cada data marcada na Bíblia, o Eterno, por exemplo, quando ele vai falar do Shabat, ele vai dizer, olha, 6 dias trabalharás. Ou seja, 6 dias vocês podem fazer o que vocês quiserem, como vocês quiserem, aonde e quando quiserem. Agora, o 7º dia não. O 7º dia é o Shabat. E o Shabat é o meu tempo que entra na vossa realidade. Então, é como se nós saíssemos daquilo que está reservado para nós, para podermos vivenciar aquilo que o Eterno tem desejado e esperado de nós. Então, a obediência à palavra do Eterno, ela é a porta que faz nós ou entrarmos no mundo da bênção ou entrarmos no mundo da maldição. Então, muitas vezes, esse é um problema bastante sério que a gente tem em relação, por exemplo, quando se fala do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, ele desenvolveu uma teologia antissemita, na qual ele não quer ter nenhum contato com aquilo que o Eterno determinou no Antigo Testamento. Então, para o cristão, o que vale é apenas o Novo Testamento, e para isso ele desobedece datas, ele desobedece regras, ele desobedece leis, e isso tudo é a porta de entrada para diversas maldições. Aí você pode até me perguntar assim, puxa, mas tem tanta gente abençoada na igreja? Tem. Alguns, porque a sua genuidade, ser genuíno em servir ao Eterno, ele está ali fazendo a coisa errada, porque ele não está obedecendo a Bíblia, mas ele está fazendo aquilo de uma forma muito genuína. Ele foi ensinado daquela forma e ele é fiel naquilo que ele foi ensinado. Então, o Eterno, com a sua misericórdia, a Bíblia diz que a sua benignidade dura para sempre. Com a sua benignidade, ele recompensa, de certa forma, o cristão, porque ele consegue, não é que ele consegue, mas ele entende que aquela pessoa está fazendo errado, porque foi essa forma errada que chegou até ele. Nós, há tempos atrás, nós estávamos nessa configuração. Na configuração de fazermos errado.
na configuração de seguirmos datas erradas, pontos errados. Mas, em algum momento, a nossa também sinceridade, o nosso ser genuíno em buscar a Deus, em estar ciente, em aprender a palavra dele, nos levou a encontrarmos a Torá da forma que a igreja não ensina. Quando nós olhamos para a Torá e nós vimos que o nosso Deus, primeiro, ele não muda. Malaquias 3:6 vai dizer, porque eu, o Eterno, não mudo. Lá em Hebreus vai dizer que nele não há sombra, nem variação. Quando nós olhamos para o Eterno e vemos que o Eterno não muda, então a sua palavra, ela não tem validade. Ela não tem um prazo específico de validade. Ela não tem um tempo em que ela vai servir e depois ela deixa de servir. Não, nós sabemos que a palavra do Eterno é eterna também. Então, para sempre dura a tua palavra, diz o salmista Davi. Então, quando nós encontramos essa verdade, nós nos entregamos ao Eterno para que nós pudéssemos obedecer a palavra do Eterno. A igreja evangélica, de uma certa forma, ela vai dizer que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Mas aí ela não crê no que a Bíblia diz e nem pratica o que a Bíblia diz. Então esse é um problema, porque quando nós estamos fora da sintonia que o Eterno colocou para nós, nós estamos andando segundo a nossa vontade. E aí, muitas vezes, esse é um perigo tremendo, que o que acontece? Nós estamos de uma forma em que nós acabamos criando deuses para a nossa vida. Eu sempre toco nesse assunto e falo, a pessoa às vezes ela fala assim, não, eu sirvo a Deus, mas Deus falou que não pode comer porco, mas ela criou um Deus para ela, que o Deus dela permite ela comer porco. Ah, eu sirvo a Deus, mas aí ela não guarda o Shabat. Aí ela pega e fala, não, eu posso, porque eu não guardo o Shabat. Aí ela pega, criou um Deus que tolera ela não guardar o Shabat. Então, não estou falando isso para aquela pessoa que está chegando, está conhecendo agora, está começando a aprender e que precisa, de certa forma, se adequar, se arrumar, se apoiar, dar um passo consciente em guardar o Shabat, em cumprir leis de Kashrut, em cumprir leis de Mishpahat, né? De pureza familiar. Nós precisamos ir nos adequando para que nós possamos cada vez mais cumprir os mandamentos que estão determinados a nós. E um dos mandamentos é guardar as datas que o Eterno marcou. E nós estamos hoje vivenciando uma data, e essa data, ela é muito importante. É uma das datas, em termos de festa, mais lindas que a gente pode, quando a gente compreende o contexto dessa festa, nós sabemos que ela é uma das festas mais bonitas que a Bíblia relata. A festa de Pêssar é uma festa linda, maravilhosa, com um milagre maravilhoso, uma série de milagres que começam desde a volta de Moshe Rabbeinu para o Egito, depois dele ter passado 40 anos no deserto, 40 anos, desculpa, na terra de Midian, na casa do seu sogro, Jetro, casado, tido filhos, mas no deserto, no Monte Sinai, ele teve uma visão, e naquela visão uma sarça queimava, mas não se consumia. E quando ele chegou próximo para ver essa visão mais de perto, a Bíblia diz que o Eterno falou com ele de dentro daquela sarça e deu a ele uma missão tremenda, que é a missão dele tirar o povo de Israel da terra do Egito. Então, nós vemos que aí começam os milagres que está relacionado à festa de Pêssar. A sarça ardente, a volta para
para o Egito, o confronto com o faraó, as 10 pragas, a saída do povo da terra do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Todos esses milagres corroboram para a festa de Pêssar, quando o povo vivenciou todos esses milagres. Mas esses milagres, apesar de serem grandes, apesar de serem maravilhosos, apesar de ser estupendos, eles não se podem comparar com a festa de Shavuot. Por quê? Eu costumo, quando eu estava na igreja que eu pregava a respeito disso, eu sempre falava para as pessoas o seguinte, que esse foi o maior culto que já aconteceu na história da humanidade. Por quê? Porque Deus chegou para Moisés e falou para Moisés, Moisés, fala para o povo que eu tenho uma lei para eles. Fala para o povo que eu tenho uma Torá para entregar para eles, se eles querem. E o povo, quando ouviu o recado de Deus, ele não ouviu a lei, ele ouviu só o recado de Deus. O povo respondeu para Moisés, faremos e ouviremos. Ou seja, primeiro nós cumpriremos o que o Eterno quer de nós. Depois nós vamos tentar entender o que o Eterno quer de nós. Essa é uma figura, é uma configuração que traz muito ensinamento para a nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos entender para poder obedecer. E o povo de Israel mereceu a Torá porque ele foi no oposto. Ele disse, nós faremos e depois nós tentaremos entender o que o Eterno deseja de nós. Então, esse é um aspecto que a gente precisa compreender, que nós estamos vivenciando, esse momento nos dias de hoje. E por que que essa data ela é tão importante para nós? Por que que essa data ela é tão significativa? Porque foi o dia em que o Eterno tentou, eu vou usar esse termo, tentou ter um contato maior com o povo de Israel. Para isso, Deus fala para Moisés, Moisés, faz o seguinte, fala para o povo se santificar. Nos próximos 3 dias, eu quero que o povo se purifique, eu quero que o povo se santifique, e nesses 3 dias, eu quero até que eles se abstenham das mulheres. Olha, a gente sabe que não tem nenhum pecado em uma relação de um casal, mas o Eterno falou, olha, o culto vai ser tão tremendo, Moisés, que pede para todo mundo se purificar, por 3 dias, nesses 3 dias, não é nem para ter contato, homem e mulher, não é nem para estarem juntos, mas eu quero que se dediquem especialmente para esse culto que nós vamos fazer. E aí, eu brinco dizendo que o Eterno falou para Moisés, não precisa chamar o pregador, porque eu vou ser o pregador desse culto, eu vou pregar nesse culto aí, Moisés. E o Moisés falou para o povo, olha, 3 dias, se santifiquem, se separem, estejam prontos, se abstenham de mulheres e lavem as suas vestes. Lavar as vestes, ela tem um ensinamento de como é que nós nos apresentamos para as pessoas. Então, ao lavar as vestes, nós devemos nos apresentar sempre nas circunstâncias da nossa vida e principalmente nas circunstâncias que estão ligadas à espiritualidade, nós devemos nos apresentar de uma forma pura, de uma forma limpa, de uma forma sem mancha, de uma forma em que nós não sejamos envergonhados. Mas é importante nós vermos o que aconteceu na primeira festa de Shavuot. Então, naquele dia, o Eterno se revelou de uma forma totalmente especial. E diz os nossos sábios que o Eterno, na hora que
Ele determina as coisas, olha, o povo não pode passar de tal lugar, os sacerdotes não podem passar de tal lugar, Arão e Josué podem vir até aqui só, e você, Moisés, vem para cá. Moisés saiu da realidade dele para entrar na realidade do eterno. E sempre, isso é uma coisa que nós devemos estar atentos, que o eterno sempre quer nos tirar da nossa vida, quer nos tirar do nosso ciclo, quer nos tirar das nossas percepções, para nos levar para as percepções dele. Muitas vezes nós estamos envolto dos nossos problemas, envolto das nossas situações, envolto das nossas condições. E sabe o que acaba acontecendo? Nós não conseguimos ver o que o eterno quer fazer na nossa vida. É por isso que o eterno tira Moisés do Egito. É por isso que Deus deixa Moisés no deserto sozinho, cuidando das ovelhas de Jetro. Para quê? Para que na hora em que Moisés estivesse sozinho, na hora em que Moisés estivesse talvez sem ninguém para tirar a sua atenção, ele pudesse chamar Moisés para uma nova realidade. E nós devemos trabalhar espiritualmente na nossa vida isso. O que é que o eterno quer comigo? O que é que o eterno quer fazer comigo? O que é que o eterno quer colocar na minha mão? Da onde o eterno está querendo me tirar? Porque aonde eu não estou conseguindo ver possibilidade de milagre. Aonde eu não estou podendo ver possibilidade de ação do eterno. Aonde eu não estou conseguindo ver que o eterno está no comando de todas as coisas. Então, nós precisamos sair disso para entrarmos naquilo que é a realidade do eterno. Então, nessa festa, primeira festa de Shavuot, o eterno chama o povo, e quando o povo está preparado, a Bíblia diz que logo pela madrugada, o monte começou a fumegar, tremia, ouvia-se vozes, buzinas, olha, relampejava, foi um negócio tremendo. O eterno começou a entregar a lei para o povo. E os nossos sábios dizem que quando o eterno citou o primeiro mandamento, eu sou o eterno, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Quando o eterno fala o primeiro mandamento, os nossos sábios dizem que a nação de Israel morreu. O povo todo morreu, porque não aguentou ouvir a voz do eterno. Quando o povo morre, o eterno ressuscita todo mundo. E o eterno vai falar o segundo mandamento. E quando ele fala o segundo mandamento, o povo morre de novo. E quando o povo está ali morto, Deus ressuscita o povo de novo. E quando o povo ressuscita, o povo vai gritar para Moisés: Moisés, fale o eterno contigo. E tu fala com nós, porque nós não vamos suportar ouvir a voz do eterno. Lá no Salmo, me desculpem, eu sou muito ruim para guardar a referência exata, mas lá nos Salmos vai dizer que a voz do eterno, ela corta o cedro do Líbano. E o cedro é uma madeira poderosa. O cedro do Líbano é uma madeira, é uma árvore poderosa, grossa, grande. E a voz do eterno corta o cedro do Líbano. Então, nós precisamos entender que na nossa realidade, e muitas vezes esse é um problema que nós cometemos até intencionalmente, a gente começa a querer colocar Deus dentro da nossa realidade. Olha, isso aqui, puxa vida, eu não tenho condições disso, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho, eu não vou, não sei o quê. E aí, o que a gente faz? A gente olha para a nossa situação, para a nossa circunstância, e aí a gente fala, não dá para fazer nada. Eu realmente não consigo fazer nada, mas só que tem uma coisa, eu sirvo o Deus que pode todas as coisas. É por isso que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai dizer assim: porque todo aquele que se aproxima de Deus
é obrigado, é necessário crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, amados, nós muitas vezes estamos deixando de ver milagres na nossa vida. Nós estamos deixando de ver a coisa acontecer na nossa vida, porque nós estamos querendo trazer Deus para dentro da nossa realidade. E na verdade, sabe o que Deus está dizendo para nós? Sai da tua realidade e vem para a minha realidade. Deixa eu te conduzir na minha realidade, porque na minha realidade eu faço o que eu quiser. Agora, se você ficar me aprisionando, se você ficar querendo que eu me encaixe dentro do teu problema, dentro da tua vida, dentro do que você é, sinto muito, mas isso não vai ser possível. O Eterno não vai agir naquilo que eu quero que Ele haja. Ele vai agir naquilo em que Ele vai me colocar dentro da realidade dEle e vai fazer-nos que a gente possa viver milagres maravilhosos. Olha, quando Moisés tem aquele encontro com o Eterno, lá em Êxodo, capítulo de número 3. Olha, Moisés tenta trazer o Eterno para dentro da sua realidade. Mas como assim, Josué? Como que Moisés tenta trazer o Eterno para dentro da sua realidade? É simples. Sabe o que acontece? Quando Deus começa a falar com Moisés, quando Deus começa a dizer para Moisés o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são os milagres, não sei o que. Sabe o que ele vai falar? Capítulo 3 e o verso 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Amados, olha Moisés tentando trazer Deus para dentro da sua realidade. Olha Moisés querendo colocar Deus. Olha, eu tenho um monte de incapacidades, eu tenho um monte de defeito, eu tenho problema, eu não falo direito. Olha, quem sou eu para enfrentar o faraó? Quem sou eu para ir falar para o faraó: deixa sair o meu povo da terra do Egito? E o Eterno vai dizer para Moisés o seguinte: assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. Irmãos, vamos nos desapegar das nossas realidades, vamos desapegar das nossas incapacidades e vamos vivenciar aquilo que o Eterno deseja de nós. Então, nessa primeira festa de Shavuot, o que acaba acontecendo? Deus começa a falar com o povo. E quando Deus fala, o povo vai dizer o seguinte: olha, que o Eterno fale com você, Moisés. É por isso que Moisés vai ganhar o título de Lei de Moisés, porque o povo não suportou ouvir a voz do Eterno. Então, na primeira festa de Shavuot, foi essa coisa tremenda. Uma revelação milagrosa. Deus querendo que o povo vivenciasse a sua realidade. E o povo não conseguiu. O povo não suportou. Isso é uma reflexão para que nós possamos sempre prestar atenção. Será que eu estou realmente vivenciando o que o Eterno quer de mim? Ou será que eu estou vivenciando aquilo que eu acho apenas que a minha capacidade é possível? Quando Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão fala: mas Senhor, eu já estou velho. E a minha esposa, ela já é uma mulher velha também, uma senhora, e ela é estéril. Como é que eu vou ter filhos? Abraão, deixa comigo. E aí, o Eterno vai deixar a coisa piorar. Porque a Bíblia vai dizer que quando cessou o costume das mulheres em Sara, ou seja, falando abertamente, quando Sara deixou de menstruar, parou de menstruar, entrou na menopausa, e quando a mulher para de menstruar, a ciência diz que aí acabou o período fértil dela, ela não consegue mais engravidar, porque aquele sangue da menstruação
ela é uma renovação para a fertilidade da mulher. Então, quando a Sara encerrou o que as mulheres tinham como certeza de fertilidade, o Eterno falou, agora eu vou fazer o milagre. Então, que essa festa de Shavuot, ela seja um marco de milagre na sua vida. Que essa festa de Shavuot seja uma forma do Eterno se revelar através de você. Se o Eterno falou que vai fazer um milagre grande na sua vida, apenas creia, porque Ele vai fazer um milagre grande na sua vida. Se o Eterno falou que Ele vai fazer uma coisa estupenda, Ele vai fazer uma coisa estupenda. Se o Eterno falou, quando o Eterno chama Davi, Davi era um menino, o menor da sua casa, e que só servia para cuidar das ovelhas do seu pai. Mas, quando ele sai da realidade dele e entra na realidade do Eterno, o Eterno fala para Samuel assim, Samuel, vai lá na casa de Jessé, que mora lá em Belém, e unge um dos seus filhos para ser rei. E quando o profeta chega na casa, os filhos de Jessé passam. O primeiro, quando o Samuel olha, fala, rapaz, é esse aí. O cara tem toda a pinta de rei, o cara parece um rei, o cara se porta como rei. Mas o Eterno fala, não, Samuel, eu estou olhando lá dentro, não é por fora, não. Por fora ele parece um rei, mas por dentro não. E quando todos passaram, vem a pergunta que Jessé vai ouvir e vai ficar acabrunhado para responder. Acabaram-se os mancebos? Mas ele disse, tem o menor, chama o menor. Porque nós não sentaremos na mesa enquanto o menor não estiver conosco. E a Bíblia diz que quando Davi colocou o pé na porta, o Espírito de Deus falou para Samuel, unge, porque é esse o que eu escolhi. E quando ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi de uma forma que nunca mais o abandonou. Então, nós precisamos, nessa festa de Shavuot, vivenciar não a nossa realidade, mas vivenciarmos a realidade que o Eterno tem reservado para nós. E na realidade do Eterno tem muito milagre. Na realidade do Eterno tem mudança de situação. Na realidade do Eterno tem chance nova para nós recomeçarmos mais uma vez. Mas eu quero falar com vocês sobre essa festa de Shavuot, quando ela vai ter uma confirmação. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. Você já conhece o texto, você já tem intimidade com esse texto. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai dizer, e ao completar-se o dia de Pentecostes. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que não existe Pentecostes. Nunca existiu Pentecostes. Pentecostes é uma forma que a teologia antissemita dos romanos inventaram para tentar desvirtuar essa festa, para tentar tirar a essência dessa festa. E isso é uma coisa que quando nós olhamos assim, com muita racionalidade, nós entendemos essa teologia antissemita. A Páscoa, que é Pêssar, tem duas características especiais em Pêssar. Primeiro, é a nossa libertação do Egito. A teologia romana fala que o mais importante é o dia da ressurreição de Yeshua. É importante a ressurreição de Yeshua, mas a ressurreição de Yeshua, ela não é mais importante do que a nossa saída da terra do Egito. Segunda característica de Pêssar, que a teologia antissemita tenta apagar, junto com Pêssar, nós comemoramos a festa dos pães de Matzot, a festa dos pães ázimos, a festa dos pães sem fermento. Passamos 7 dias sem comer fermento. A igreja, a religião antissemita, ela matou essa festa.
Ela matou esse período. Ela matou nós ficarmos sem comer o pão fermentado. E aí, o terceiro aspecto, o Eterno fala, quando ele determina as festas, olha, quando vocês comemorarem a festa de Pêssar, vocês vão contar 49 dias. E o 50º é o dia em que vocês vão comemorar a festa de Shavuot. A teologia antissemita, ela tira a festa de Shavuot para colocar a festa chamada festa de Pentecostes. Mas o que significa Pentecostes? Primeiro, não é uma palavra hebraica. É o primeiro ponto, é o que eu falei, é a teologia antissemita. Não quer que você tenha contato com o judeu. Não quer que você tenha contato com a Torá. Não quer que você tenha contato com a Bíblia de verdade. Então, eles inventaram a festa de Pentecostes. E a palavra Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer Pentecosté, que significa 50º, ou seja, 50 dias após. E aí, a teologia antissemita, ela faz algumas contagens. Para quê? Para que ela possa fazer com que as datas não batam com as datas da Bíblia. Porque elas não querem ter contato com o que a Bíblia ensina. Então, a festa de Pêssar não é em 15 de Nissan, nas igrejas da teologia antissemita. A festa de Pêssar, ela é 40 dias depois da festa da carne, o chamado Carnavale, ou festa da carne. Então, a igreja, com a teologia antissemita, ela usa a festa da carne como base para poder marcar a festa da Páscoa, chamada Páscoa, que nunca vai bater com a data bíblica de 15 de Nissan. Aí, ela vai e conta 50 dias após a data da Páscoa, que nesse ano vai cair no dia 24. Veja, vai cair 3 dias depois do que a festa, e sempre vai cair no domingo, lá na teologia antissemita. Então, ela vai mexendo para que nós não tenhamos contato com o que a Torá ensina, com o que a Bíblia verdadeiramente ensina. Então, eles comemoravam essa festa, e aí ele tira a característica judaica, porque ele vai dizer o seguinte, olha, nesse dia não é o dia que nós recebemos a Torá. Nenhuma igreja que você conhece comemora a entrega da Torá nesse dia. Eles sempre vão comemorar a data da descida do Ruach HaKodesh. E nós já vamos falar sobre isso. Mas eles, para desvencilhar do que a Torá ensina, eles vão celebrar apenas isso e não a entrega da Torá. Então, na Bíblia, biblicamente falando, o Eterno deu uma data específica para a festa de Pêssar. Qual é essa data? 15 de Nissan. 15 de Nissan é o dia que a gente comemora Pêssar. E a partir do dia 15 de Nissan, nós contamos 50 dias. E nesses 50 dias, nós vamos comemorar Shavuot, a entrega da Torá, a outorga da Torá. Que você que está nos conhecendo agora, você que está começando essa caminhada conosco, que você possa hoje receber uma Torá nova na sua vida. Não uma Torá nova porque vai ter outros mandamentos, mas uma Torá renovada dentro de você, para que você possa obedecer mais, e mais, e mais, e mais. Uma Torá nova, que você possa cada vez mais estar conectado com essa verdade, estar encaixotado nessa verdade,
para que você possa cumprir mais mandamentos cada dia que passa, cada momento que passe. Eu quero que você tenha essa renovação. Então, nós não comemoramos Pentecostes, porque isso é uma festa grega. Isso é coisa de grego. O grego, ele veio para roubar uma fé genuína, que é a fé na Bíblia. É por isso que, quando você chega em qualquer igreja evangélica, e se você falar que quer aprender a palavra de Deus, sempre eles vão te ensinar o seguinte: olha, estuda primeiro o Novo Testamento. Começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai para Atos, Romanos, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, e por aí em diante. Eles nunca vão te ensinar a você começar a aprender a Torá, porque a Torá vai ter o poder de transformar a tua vida. Então, nós não comemoramos Pentecostes, nós comemoramos Shavuot, a entrega, a outorga, e que esse ano isso renove a nossa vida, renove o nosso coração, renove o nosso compromisso em servir ao Eterno melhor, observando os mandamentos. O salmista vai dizer para nós no Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho, observando segundo a tua palavra, observando os teus mandamentos. O Salmo 119, se você nunca teve a curiosidade de ler, é o Salmo dos mandamentos, é o Salmo da Torá, aonde vai ser por diversas vezes, centenas de vezes, repetido a nossa necessidade de obedecermos, de olharmos e de acreditarmos nos mandamentos do Eterno. Então, nós estamos hoje comemorando a entrega da Torá. Mas, Josué, lá em Atos capítulo 2, vai dizer que aconteceu algo tremendo. O que foi aquilo? Primeira coisa que eu quero falar para vocês a respeito da festa de Shavuot, em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam obedecendo uma ordem de Yeshua. E que ordem era essa? Yeshua, antes e depois que ele ressuscita, ele vai falar para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por quê? Essa é uma das 3 festas. Na Bíblia tem 3 festas em que o cidadão era obrigado a abandonar as suas terras, abandonar o seu local de morada e ir para Jerusalém. 3 festas eram exigido do homem que ele fosse para Jerusalém. Pessa, Shavuot e a festa de Sucote. São essas 3 festas. E eles já tinham subido para Jerusalém para fazer a festa de Pessa. E ali, na festa de Pessa, Yeshua foi crucificado. E vejam que nós já vamos encontrar discípulos voltando. Os discípulos que eram pescadores voltaram para o mar para pescar. Os discípulos que moravam mais longe voltaram para as suas terras. Yeshua vai aparecer para os discípulos na praia. Naquela passagem que é chamada de a passagem da pesca maravilhosa. E ele vai dizer: olha, joga a rede para o lado direito. E eles jogam e quase que o barco afunda de tanto peixe que eles pegaram. 2 discípulos caminhando para Emaús. No caminho de Emaús, a Bíblia diz que um viajante se aproxima deles e começa a indagá-los. O que vocês estão conversando entre si? Ah, você não está sabendo? Você é o único estrangeiro em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu? Que Yeshua, que nós acreditávamos que seria o Messias, foi morto.
E a coisa era tão difícil. Lembra o que eu falei no começo da nossa meditação sobre vivermos a nossa realidade? Olha eles na realidade deles. Algumas mulheres até disseram que ele ressuscitou. Mas como eu estou dentro da minha realidade, eu não consigo nem acreditar nisso. Estou voltando para Emaús. Quem sabe está voltando decepcionado, está voltando triste, está voltando abatido. Quem sabe está voltando com os sonhos esfacelados, ao ponto de não reconhecer o viajante que está andando com eles. E eles vão, olha, rapaz, você não ouviu falar de Yeshua, um varão que o Eterno confirmou através de milagres e tal, e pá. Nós achávamos até que ele era a redenção de Israel. Mas sabe o que nós descobrimos? Que nós estávamos enganados. Ele morreu, foi enterrado. Nós nem fomos lá no túmulo ver. Algumas mulheres até disseram que viram ele vivo. Mas nós não acreditamos. Nós não vamos. Isso é impossível. É loucura da cabeça. E aí a Bíblia diz que quando eles chegam na cidade, e o viajante faz menção de continuar, eles vão dizer para o viajante: fica conosco. Está tarde. O caminho é perigoso. Amanhã cedo você vai, vamos cear, vamos comer, e amanhã você segue viagem. E aí aquele viajante entra, e quando aquele viajante entra, e eles vão cear, fazer uma refeição antes de dormir, a Bíblia diz que ele pega o pão e começa a dar graças. E aí, eu acredito que aqueles dois viajantes falaram: rapaz, eu já vi alguém orando assim. Tem pessoas que a gente conhece pela oração, né? Como ora. Eu já vi alguém dando graças, fazendo abrahar dessa forma. Como é que, rapaz, não é possível? Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, só para a gente, é um devaneio, né? Eu acho que eles ficaram 1 hora para abrir o olho de novo. Não é possível que é ele. E quando abriram os olhos, ele não estava mais lá. E aqueles homens que disseram para o viajante: fica conosco, porque é perigoso o caminho. Tem muito perigo. Sabe o que eles fizeram? Voltaram correndo para avisar para os discípulos: ele ressuscitou, é verdade. Nós o encontramos no caminho de Emaús. Amados, que nesse Shavuot nós possamos encontrar o Yeshua verdadeiro. Não o Jesus que Roma inventou, um Jesus que não gosta de Torá, um Jesus que fala para a gente não obedecer os mandamentos. Não. Que nós encontremos o Yeshua, que ele disse assim para nós: eu não vim abrogar a lei, eu não vim aqui para dizer que a lei não vale mais nada. Mas eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte: é para fazer tudo conforme os seus mestres estão ensinando. Façam o que eles ensinam, não façam o que eles fazem. Eles servem para ser mestres, mas eles não servem para ser exemplo. Então, amados, nós vemos aqui esse milagre. E aí, os discípulos de Yeshua, os que voltaram para o mar, voltaram para o centro de Jerusalém. Os que foram para Emaús voltaram. E começou todo mundo a se reunir novamente em Jerusalém. E aí, Yeshua vai dizer para eles assim: eu vou subir, mas faz o seguinte: ficai em Jerusalém. Esse ficar em Jerusalém é porque vocês precisam daqui uns dias estar em Jerusalém. Então já fiquem aqui. Não volta para casa não. Porque se você voltar para casa, você pode se enroscar e não vir. Você pode se enroscar e não cumprir o mandamento de estar aqui em Shavuot. Então, já fiquem aqui. E se preparem, porque vocês serão revestidos de poder. E aí a Bíblia vai dizer que, e ao completar-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som. Alguns pregadores dizem que entrou um vento. Não tinha vento. Veio um som.
como que de um vento forte, impetuoso, e esse som tomou toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Ruach HaKodesh e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que aconteceu? Desceu sobre eles. Se na primeira festa de Shavuot, o Eterno tentou interagir com o povo, e o povo não suportou. O povo falou: não dá, Moisés, que o Eterno fale contigo, porque tu está em outra realidade. O Eterno fale com você, Moisés, porque você está em outra realidade, você não está na nossa realidade. Você está na realidade da qual nós não temos acesso. Então, ouve você o Eterno falar. Eu quero te fazer um convite nesse dia tão especial. Olha, saia da tua realidade e deixe o Eterno te levar para a realidade dele. Se no primeiro Shavuot, a primeira festa de Shavuot, a outorga da Torá, o Eterno tentou interagir com o povo, e o povo não suportou. Quando ele terminou de falar 2 mandamentos, o povo estava morto. Ao falar 2 mandamentos, o povo falou: nós não aguentamos, nós não suportamos isso. Que o Eterno fale como Moshe Rabbeinu, e que nós possamos ouvir apenas da boca de Moisés. Amados, nesse dia, o Eterno, mais uma vez, se relacionou com os discípulos de Yeshua. E quando nós olhamos para a forma como o Eterno dessa vez interagiu com o povo, foi de uma forma totalmente especial. Foi através do Ruach HaKodesh, trazendo para os discípulos de Yeshua uma forma especial, uma capacidade especial para os discípulos de Yeshua cumprirem a Torá mais uma vez. Aquele povo recebeu vou chamar de unção. Eles receberam uma capacitação toda especial, vinda do Eterno, através do Ruach HaKodesh. Nós falamos na nossa série de Volta a Jerusalém, falando sobre as doutrinas bíblicas, nós falamos a respeito da ação do Ruach HaKodesh, em capacitar as pessoas para fazerem grandes obras e fazerem coisas especiais. Aqui eu quero dizer para você que veio da igreja, aqui eu quero falar com você que veio do sistema religioso romano. O Eterno, você vai ser verdadeiramente cheio do Espírito. Não quando você falar em línguas estranhas. Porque Yeshua disse que pessoas que têm contato com milagres, que são instrumentos para que aconteça milagres, essas pessoas, elas podem, com muita facilidade, ir para o inferno. Yeshua disse que quando ele separar os bodes das ovelhas, no meio dos bodes, alguns vão dizer: mas em teu nome expulsamos demônios. Mas em teu nome curamos enfermos. Mas em teu nome ressuscitamos mortos. E o que o Eterno vai dizer para Yeshua vai dizer para eles?
eu não vos conheço, eu não sei quem é você. Então, dons espirituais, capacitação do Rua, para você exercer, para que através de você coisas grandiosas aconteçam, não é garantia de salvação. Mas você vai ser cheio do Espírito. Você vai ser renovado, capacitado pelo Ruach HaKodesh, quando essa capacitação te levar a cumprir mais mandamentos. Se você quer ser cheio do Espírito, mas você não quer obedecer os mandamentos do Eterno, significa apenas que você é uma pessoa que está querendo usar o Ruach HaKodesh para o seu próprio ego. É porque você quer ser reconhecido como uma pessoa, como a gente dizia na igreja, cheia do Espírito Santo. Cheia do Ruach HaKodesh. E não é isso que o Eterno tem esperado de você. O Eterno quer te capacitar. Para quê? Para que você possa cumprir mais mandamentos. Esses discípulos, eles decidiram ficar em Jerusalém, esperando a festa de Shavuot. E por causa disso, eles receberam uma capacitação toda especial. E a Bíblia vai dizer que ali eles começaram a falar outras línguas. Mas por quê? Algumas igrejas até dizem o seguinte, que esse é o sinal que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Primeiro que batismo com o Espírito Santo está atrelado, batismo é imersão. Você ser imergido no Espírito Santo não é você falar em línguas. Você ser imergido no Ruach HaKodesh é você entrar na condição de ser uma pessoa a ser direcionada pelo Espírito de Deus. No capítulo 3 de João, Yeshua vai estar conversando com Nicodemos. E na conversa com Nicodemos, que era um mestre. Nicodemos não era um qualquer. Nicodemos era um mestre. E ele começa a indagar Yeshua. Quando ele chega até Yeshua, ele vai dizer para Yeshua o seguinte: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos o questiona: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água, e esse nascer da água está atrelado ao nascimento natural, está atrelado ao nascimento da mãe, e do Espírito não pode entrar no reino. Então você precisa nascer da sua mãe, e depois você precisa nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É começar a dar vazão para que o Ruach HaKodesh comece a direcionar a tua vida, comece a te capacitar. E aí ele vai dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. Será que você, com esse texto, você consegue mais uma vez entender o que é a realidade de Deus e o que é a tua realidade? Você consegue entender que a pessoa a qual o Ruach HaKodesh está dirigindo a sua vida, ela é como o vento. Você ouve o som,
sabe que ele existe, sente ele, mas não sabe. Sabe por que não sabe? Porque ele não está dentro da nossa realidade. Se ele estivesse na nossa realidade, nós iríamos falar para o vento assim, vai para lá, vento, não sopra aqui, e ele obedeceria. Mas nós estamos em uma realidade, e o vento está dentro da realidade do eterno, porque ele só obedece ao eterno. Então, é por isso que Yeshua vai dizer para ele, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, na festa de Shavuot de Atos 2, os discípulos foram imersos no Espírito. Eles foram capacitados pelo Espírito. E ali, o Eterno precisava mostrar o seu poder para aquela multidão, para aquele povo que estava ali olhando. Então, as pessoas que estavam começaram a se questionar. Por quê? A Bíblia vai dizer, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus. Judeus, e aqui tem uma coisa linda, judeus tementes a Deus. Porque hoje a gente encontra judeu que hoje no dia de Shavuot não quer comemorar Shavuot. Hoje a gente encontra judeus, e eu não estou falando aí de cristão, católico, hinduísta, budista, não, eu estou falando de judeu. Hoje tem judeu que deveria estar na sinagoga hoje, mas está trabalhando. Por quê? Porque o temor a Deus foi abandonado na vida desse judeu. Ele virou o que a gente chama de judeu secular. É o judeu que está aqui, ele é judeu porque é uma herança que ele recebeu. Mas ele não quer a Torá que os pais dele receberam. Ele não quer a Torá que foi entregue no Monte Sinai. Ele não quer a Torá que foi renovada no dia em que o Ruach HaKodesh invadiu o cenáculo. E é importante que ele vem como o som de um vento, para não dizer que ele era uma pessoa que estava chegando ali. Ele veio como o som de um vento. Então, aqui, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Vindo de todas as partes do mundo. Quando a gente vai estudar isso, a gente vai ver que todo lugar que existia judeu, ele saía da sua terra, se ele era temente a Deus, ele saía da sua terra, que era fora de Israel, e ia para Israel, para viver a festa de Shavuot. E ele diz assim o verso 5, estavam morando em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem, o que eles ouviram? Um estrondo. O que é esse estrondo? Eles ouviram o som do vento. Eles ouviram o som de um vento forte, impetuoso, que encheu aquela casa. Foi isso que eles ouviram. E a Bíblia aqui vai dizer que eles ouviram um estrondo. Ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Aqui os estudiosos, eles ficam discutindo aonde é que estava o milagre. Se o milagre estava na boca dos discípulos de Yeshua, dos 120. Veja que é interessante a gente falar que tinha 120 lá, porque começou com 500, mas 380 durante o período de esperar esse dia chegar, eles desistiram, abandonaram, fugiram. Com certeza muitos desses nem na festa de Shavuot estavam. A decepção foi tanta com a morte de Yeshua que eles abandonaram a fé, abandonaram aquilo que eles criam.
Então, amados, a gente tem que tomar esse cuidado. Sabe por quê? Porque a gente, muitas vezes, as dificuldades da vida querem nos impedir de cumprir Torá. Às vezes a pessoa tem uma vontade de guardar o Shabat, mas ela está lá trabalhando no sábado, porque se ela não pode abandonar o que ela tem para poder cumprir Shabat. E aí eu não posso guardar Shabat, então eu vou abrir mão disso. Faça isso não. Continue. Uma hora, Deus é quem vai te capacitar. Às vezes, nós queremos pegar os mandamentos, principalmente nós que viemos da igreja, a gente quer pegar aqueles mandamentos que as pessoas veem nós cumprindo. Ah, como é importante. Puxa vida, chega um Shabat aqui, a pessoa não está aqui, aí a gente fica pensando, por que será que fulano não está aqui cumprindo o Shabat? O Eterno sabe por quê. O que foi que impediu ele de estar aqui cumprindo o Shabat junto com o seu povo? Os nossos sábios que dizem, nos ensinam que se juntar no Shabat para nós podermos estudar a Torá, perdoa os nossos pecados. E aí você pergunta, por que a pessoa não está aqui para estudar a Torá com nós? Por que a pessoa não está aqui para ser parte do que o Eterno está nos colocando para ser? E aí, sabe o que nós vamos aprender, amados? Que é assim, ó, é o Eterno quem nos capacita. Eu fiquei muitos anos, quando eu conheci a Torá, eu já era uma pessoa concursada, trabalhava, já não tinha mais idade e nem garra, eu vou dizer isso, né? Para procurar outro emprego, para sair do meu emprego. Eu falei, não dá, eu preciso. E eu fiquei vários anos. Eu me esforçava para não trabalhar no Shabat, mas de vez em quando eu tinha que trabalhar no Shabat. A minha escala, ela é 6x1, 5x2. Então, uma semana é para eu trabalhar 5 dias e folgar 2. Folgo sábado e domingo. Mas na outra eu vou trabalhar 6 e folgo um dia só. Nesse 6x1, um é domingo, um é sábado. No 5x2, um dos 5x2 eu posso ser convocado em regime de urgência para trabalhar. E às vezes me convocavam de sábado. E isso eu falava, eu preciso. Aí chegava as festas, eu não podia cumprir festa. Por quê? Porque caía no meio da semana, eu tinha que trabalhar. Aí, amados, chegou uma hora em que o Eterno colocou uma pessoa no meu caminho, que ela odeia trabalhar de domingo. E eu trabalho, o dia que eu vou trabalhar no sábado, ela trabalha no domingo. Ela chegou para mim e falou assim, Josuel, por que nós dois não combinamos o seguinte? Toda vez que você tiver escalado no sábado, eu trabalho para você no sábado e você trabalha no domingo para mim. Irmão, falei, isso é Deus purinho na causa. Então já combinei com ele, quando eu estiver no sábado, eu trabalho no domingo para você e você trabalha no sábado para mim. Eu já vi isso como o Eterno preparando para eu poder guardar o Shabat. Aí, maravilha, resolvi o problema do Shabat. Mas tem o problema das festas. Eu não podia me circuncidar e ir trabalhar nas festas. Aí o que eu falei? Eu falei, Deus, eu preciso. Aí o Eterno entrou com providência. Um dia, durante a nossa negociação do dissídio, para falarmos sobre o acordo coletivo, nós estávamos pleiteando um valor de aumento e a empresa não queria dar aquele reajuste que nós estávamos pedindo. E aí foi para o tribunal. E o tribunal, a juíza que pegou o nosso caso, falou o seguinte, por que a gente não faz assim, ó?
Vocês aceitam o que a empresa tá oferecendo para vocês? E a empresa vai dar por ano 3 folgas para vocês escolherem o dia que vocês quiserem ficar em casa. Aí, eu já pensei assim, 3 dias, eu preciso de 7. Eu preciso de mais 4 dias para poder guardar as festas. Aí teve a reforma trabalhista. Aí na reforma trabalhista, sabe o que se determinou? Que a gente podia dividir as férias em 2 períodos de 15 dias. Opa, 2 períodos de 15 dias, mais os 3 dias de folga. Eu peguei e comecei a fazer o seguinte: os primeiros 15 dias eu tiro em Pêssar. E posso cumprir o primeiro e o 7º dia de Pêssar. Depois, um dia eu cumpro o Shavuot, um dia eu cumpro o Rosh Hashanah, e um dia eu cumpro o Yom Kippur. Mas aí vai faltar os 2 dias da festa de Sukkot. Aí na festa de Sukkot, sabe o que eu faço? Eu tiro os outros 15 dias de férias que eu tenho. A partir dessa data, sabe o que aconteceu? Eu ganhei condições de me circuncidar, porque o Eterno preparou para mim, o Eterno quem me capacitou para que eu pudesse guardar todos esses dias que eu precisava guardar. Então, você vai ser cheio do Espírito, você vai ter certeza, eu sou cheio do Espírito, quando o Eterno te der condições de você guardar todos os dias que você precisa guardar. Quem sabe você agora, puxa vida, eu posso dividir minhas férias em 2 dias, em 2 períodos, 15 e 15. Eu posso fazer isso, aquilo, eu posso trabalhar um feriado. O meu filho, ele trabalhava num hospital, e aí ele falava para o chefe dele, eu falava, ó, eu vou trabalhar no feriado, mas eu não quero receber hora extra. Eu vou trabalhar no feriado e tal dia eu vou ficar em casa. Aí ele trocava um feriado por um dia de feriado da Torá. Então tudo isso são coisas que não é nós que conseguimos, é o Eterno que prepara para nós. Então quem sabe você, puxa, eu estou desanimado porque eu não consigo comer caché. Aqui onde eu moro, eu não consigo comprar, não tem carne caché, o que eu faço? Vai comendo peixe, vai comendo ovo. Mas daqui a pouco, o Rav Isaac vai ensinar nós a abatermos frango. Aí você vai lá na granja, compra o frango vivo, leva para casa, abate e come frango caché. Puxa vida, mas aqui onde eu moro, já tem uns 20, 30 judeus aqui, nós já estamos aqui seguindo Torá. Então, o que a gente faz? O Rav Isaac ensina você a matar um boi, você mata um boi, divide entre vocês, e vocês vão comer caché. Quem sabe não é esse o milagre que Deus está querendo fazer para você nesse Shavuot? É o milagre de tirar você da tua realidade e colocar você na realidade dele. E na realidade dele tem milagre. Na realidade dele tem bênção. Na realidade dele tem brahá para a sua vida. Então, eu quero te convidar para que você entenda o seguinte: Deus, nessa festa de Shavuot, Ele quer trazer sobre você a unção que Ele trouxe sobre os discípulos de Yeshua. E naquele dia eles foram cheios do Ruach HaKodesh. E o Ruach HaKodesh capacitou eles para que eles pudessem fazer outras coisas. Para que eles pudessem fazer coisas que eles nunca fizeram. Quem sabe essa é a data que você vai marcar na tua agenda, porque foi nesse Shavuot que o Eterno abriu uma porta para você guardar o teu Shabat direito. Foi hoje, nesse Shavuot, que o Eterno te capacitou para você guardar as festas bíblicas. Foi nesse Shavuot que o Eterno te capacitou para você comer kasher. Foi nesse Shavuot que o Eterno te capacitou para que você fosse um britado.
eu vou fazer a brite, porque hoje eu sinto o Eterno me empurrando para fazer a brite, para selar esse pacto na minha carne. E é isso que o Eterno quer fazer com nós. Agora, essa capacitação, Yeshua fala para eles, fala para os seus discípulos, eis que envio, Lucas 24 e 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Muitas pessoas pensam que essa promessa que Yeshua fala, e a religião antissemita, ela vai por essa linha, ela vai dizer por essa linha aí, que a promessa é o Espírito Santo, mas não é. A promessa não é o Espírito Santo, não é o Ruach HaKodesh, porque nós vemos o Ruach HaKodesh agindo na terra e na vida das pessoas desde o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós vemos a Bíblia iniciando Gênesis 1 e 2, e o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh, se movia sobre a face das águas. Ou seja, ela já agia sobre a face das águas. E aí, nós vamos encontrar diversas pessoas que a Bíblia vai dizer que o Ruach HaKodesh se apoderou, que o Ruach HaKodesh capacitou. E uma dessas promessas que a Bíblia fala está no livro de Isaías 44 e o verso 3. Isaías, capítulo de número 44 e o verso 3, que vai dizer assim, ó. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Isaías 44 e o verso 3, que vai dizer assim: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu ruach sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiro, junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou o Eterno, e o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda assim, e ainda outro escreverá na própria mão, pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Então, nós vemos aqui o Eterno prometendo descer sobre a posteridade de Jacó, sobre a posteridade de Israel, a posteridade do que ele chama de Yeshurun, que ele vai colocar o Espírito, derramar o Espírito sobre essa posteridade, e a descendência terá posse da bênção. Então essa é uma promessa que muitas pessoas pensam, é uma promessa para a igreja. Não é uma promessa para a igreja, é uma promessa para o povo de Israel. A religião antissemita, ela tenta roubar, ela tenta tomar, ela tenta ocupar um espaço que não pertence a ela, mudando as leis, mudando as regras, mudando as datas, para dizer que ela tem autoridade do Eterno sobre isso. Ela não tem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você precisa entender que isso é uma promessa para o povo de Israel. É por isso que Shaul Hachalia, ele vai dizer para nós o seguinte, que nós somos pessoas que éramos oliveira brava, mas nós fomos enxertados em Israel.
E por sermos enxertados em Israel, nós fomos acolhidos por Deus como seu povo. E por Ele nos ver como seu povo, como pessoas que foram enxertadas em Israel. Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da Ruach HaKodesh, que o Ruach HaKodesh está sobre a minha vida, e odiar o povo de Israel. Você precisa se sentir como o povo de Israel. Até porque o primeiro mandamento que o Eterno deu para nós, o primeiro mandamento que o Eterno abriu a sua boca para falar para nós, sabe como é que ele vai dizer? Ele vai nos chamar naquele culto maravilhoso que eu falei no Monte Sinai. Ele vai dizer assim, ó: eu sou Yud Rei Vav Rei, o tetragrama, o Eterno, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, no primeiro mandamento que o Eterno vai falar para nós, ele vai nos caracterizar. Ele só é o nosso Deus se ele nos tirou da terra do Egito. Se você não se sente como pessoas que saíram da terra do Egito, que foi resgatado debaixo do jugo do faraó, se você não se vê assim, esse não é o teu Deus. Porque esse aqui é o Deus de quem ele tirou da terra do Egito. Se você não saiu da terra do Egito, você realmente não tem que comemorar Shavuot. Vai comemorar Pentecostes. Porque Pentecostes é festa grega. Pentecostes é festa da religião antissemita. E você é um antissemita. Se você não se vê como o povo que saiu da terra do Egito, como o povo que tem que ficar 7 dias sem comer hametz, como o povo que tem que contar 40 dias após Pêssar, se você não se vê assim, é porque você realmente não faz parte do povo de Deus. Então, você não tem acesso às promessas que o Eterno fez para nós. Porque em Joel capítulo 2, a partir do versículo 27, Joel vai dizer assim para o povo de Israel. Não adianta você querer roubar essa promessa para a igreja. Essa promessa é para o povo de Israel. E vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou o Eterno, o teu Eloquim, o teu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, depois desses eventos, derramarei o meu Ruach HaKodesh, o meu Espírito, sobre todos os povos. Ué, mas ele não começou falando de Israel? E por que aqui ele está dizendo que é sobre todos os povos? É porque ele está falando assim, fica tranquilo, Yehoshua. Ou melhor, fica tranquilo, Josué, porque eu vou trazer você para também fazer parte dessa promessa. Fique tranquilo, Maria. Fique tranquilo, Antônio. Fique tranquilo, Zé. Fique tranquilo, Paulo. Fique tranquilo, Cristiano. Fique tranquilo, Isabel. Fique tranquilo, Elizabeth. Fique tranquilo, Maria. Seja lá qual for o seu nome. Porque eu derramarei o meu Ruach sobre todos. Mas para você receber o Ruach, que é o Espírito do Santo, que é o Ruach HaKodesh, é o Espírito do Santo, sobre você, para você ser direcionado, você não pode, você tem que ser separado, você tem que ser santo, porque são essas as pessoas que o Eterno está buscando, são essas as pessoas que o Eterno quer agindo de uma forma toda especial. Então, derramarei do meu Ruach sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas
profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais, derramarei o meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu, na terra. Sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Então, nós entramos através da festa de Shavuot, através da capacitação que desceu sobre os Talmidim de Yeshua, em Atos capítulo 2. Eles foram capacitados para fazer coisas que antigamente eles não eram capacitados. E eles começam falando na linguagem, porque ali, amados, tem uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz, nós lemos já em Atos capítulo 2, que estavam morando em Jerusalém judeus temente a Deus de todos os lugares do mundo. Mas todos eles sabiam hebraico. O Eterno podia usar os Talmidim de Yeshua para falarem nas línguas original no hebraico. Mas a Bíblia diz, e eu estava falando que os teólogos discutem, se o milagre era na boca de quem falava ou no ouvido de quem ouvia. Porque a Bíblia diz que eles falavam e o povo ouvia, cada um na sua própria língua. Então, era um milagre que eles falavam, e não sei nem se eles de repente não falavam na sua própria língua. E quando chegava